Bem, amigos, chegou o momento e o mês do horror continua aqui no canal. Continuamos a nossa saga para desbravar os filmes de terror mais assustadores e marcantes da história do cinema. Hoje eu estou extremamente feliz porque eu vou falar de um filme, finalmente eu vou falar de um filme que é um dos meus favoritos da vida. É um filme que eu amo de paixão. Aliás, desde a primeira vez que eu vi esse filme, eu me encantei por ele, eu me impactei por ele. E eu acho esse filme uma obra-prima. Hoje eu vou falar sobre A Mosca, filme dirigido, aliás, brilhantemente dirigido por David Cronenberg, que chegou aos cinemas em 1986. Aliás, quando A Mosca passou pela primeira vez na tela quente em 89, eu estava lá. E eu ainda me lembro de todo o impacto que esse filme causou em mim. É o tipo de filme que ele é uma mistura de terror, de ficção científica, de romance, mas eu acho que o que mais se sobressai em A Mosca é a tragédia. Na ficção científica nós temos vários exemplos de histórias que dão errado, né? Você pode pegar o Médico e o Monstro, o próprio Frankenstein. São histórias em que o protagonista tem uma boa intenção de repente, mas que a tragédia se sobressai. Aqui em A Mosca é a mesma coisa. Eu não consigo deixar de pensar na tragédia do Seth Brandon, sabe? E em tudo que ele causou para as pessoas ao seu redor e a si mesmo. O filme conta a história do Seth Brandon, um cientista brilhante que criou simplesmente uma máquina de teletransporte, duas cápsulas gigantescas. Acontece que no dia de bebedeira ele resolveu testar a máquina em si mesmo e aí ele não percebeu que tinha uma mosca junto com ele na cápsula de teleporte. O computador não soube o que fazer e fundiu o DNA dos dois. Esse fato faz com que o terror e a tragédia tomem conta do filme. Como eu disse, existem várias histórias em que a tragédia toma conta do protagonista e da situação em si, mas em A Mosca nós temos um diferencial. Esse diferencial é o David Cronenberg. O que ele faz aqui é algo simplesmente surreal. Ele toma como base o clássico de 58, A Mosca da Cabeça Branca. Ele pega só a linha narrativa principal, que é um homem que se torna uma mosca, e ele transforma o nosso protagonista em algo que é difícil de descrever em palavras, sabe? A Mosca é um filme chocante, é um filme forte, é um filme contundente. Foi aqui, de fato, que o Cronenberg se tornou o mestre do body horror. Só que A Mosca não é só o choque pelo choque, não é só o chocar pelo chocar, sabe? Tem as cenas explícitas, tem as cenas que são enjoativas, que são vomitativas, eu diria. Mas o filme, ele está além disso. Aliás, me irrita pessoas que vão analisar A Mosca e ficam só na superfície, sabe? Ai, esse filme é muito nojento. Ai, esse filme... Ai, não... Ai, me embrulha no estômago. Cara, A Mosca é muito mais do que isso. A Mosca é um verdadeiro estudo da personalidade humana. Quando você analisa o Seth Brandon, nosso protagonista, ele é um cara tímido, é um cara retraído, é um cara que não tem muitos amigos, mas que ele quer gritar ao mundo sobre a sua conquista, sobre a sua nova criação. Quando acontece o teletransporte fatídico e forma o Brandon Mosca, a princípio ele se torna um super-herói forte, imponente, saudável, capaz de fazer tudo. Mas com o tempo ele vai se tornando instável, quebradiço, deformado. E é aqui que o Jeff Goldblum brilha como nunca. Aliás, o Jeff Goldblum nunca mais brilhou tanto num filme quanto aqui. Porque ele consegue captar todas as nuances do personagem, desde o momento em que ele é mais tímido, mais retraído, até o momento em que ele se torna um super ser, um super-herói. E na fase final, quando ele se torna aquele cara doente, aquele cara que vai se degenerando, se deteriorando, se tornando outra coisa, você consegue ver na atuação dele todo o sofrimento, toda a angústia. Um cara que não consegue controlar o que está acontecendo com ele, sabe? Ele entende perfeitamente qual que é o objetivo do Cronenberg aqui, que faz da Mosca um paralelo com a velhice, ou com pessoas que têm uma doença terminal, sabe? É a mesma coisa. E a Geena Davis, a Veronica Quaife, que entra nessa história atrás de um furo jornalístico, enfim, ela se apaixona pelo Seth Brandon e ela se vê também nessa condição de alguém que não sabe o que fazer para ajudar, que só pode ver o seu amor se deteriorar, assim, sabe, na sua frente. O filme tem poucos personagens, sabe? E o terceiro vértice da história é o Seth Borens, que é o chefe da Verônica, que tem um amor por ela, que a princípio é aquele cara arrogante, egoísta, mulherengo, machista até, mas que depois, uma inversão de histórias, ele se torna um herói involuntário, ele que vai salvar a mocinha do monstro, entre aspas. É um filme que sempre que eu assisto, eu fico tocado, porque ele é a mistura perfeita do terror com suspense, com ficção científica, com romance e com o drama. A última cena do filme, spoiler, quando a Verônica
não tem outra opção e dá um tiro na cabeça do Brandon barra mosca barra porta do teleporte. É uma das cenas mais tristes que eu já vi em toda a minha vida. Tecnicamente o filme é perfeito, os efeitos especiais são primorosos, a maquiagem então nem se fala, tudo isso é cortesia do Chris Wallace e sua equipe, que ganharam um Oscar, merecidamente inclusive. O mais interessante é que o Cronenberg, ele estica essa transformação do segundo ato em diante, e você consegue ver não só a degradação do corpo, como também da mente do cientista. Isso é algo brilhante de se fazer. É impressionante. É um filme que até hoje mexe comigo, até hoje me toca. É um filme que até hoje está no hall dos melhores filmes de todos os tempos. Se fosse um diretor qualquer, seria um dramalhão mexicano, talvez um terror de segunda linha. Mas o David Cronenberg sabe perfeitamente a história que ele quer contar. E o ritmo que ele quer colocar nessa história. E os sentimentos que ele quer causar na plateia. A Mosca é uma obra-prima. Simples assim. A Mosca é uma obra-prima. Vou ficando por aqui. Beijo, meu pai. É pra você. Gostei disso aí.